Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 2 de junho de 2021, pregão de quarta-feira. Lembrando que amanhã não haverá pregão na Bolsa de Valores por conta do feriado do Corpus Christi, ok? No pregão de hoje, o mini índice continuou com o movimento de alta que ele vem efetuando, tá? No gráfico diário, onde próximo alvo de Fibonacci está na região de 131.000. Aqui nós estamos em 131.900 pontos, tá? Tem gente que está duvidando, né? Está trucando aí essa projeção, mas é simplesmente projeção de Fibonacci, tá? As pessoas, teve gente que me perguntou, baseado em que você traçou essa projeção? Eu falei, baseado no pivô de alta, né? Foi assim, realmente essa minha... Teve gente que falou comigo assim, mas eu não tô conseguindo enxergar essa alta e tal. Eu falei, não, simplesmente eu peguei aqui, ó, o pivô. Teve esse primeiro pivô, todos os alvos já foram atingidos dele, e aí teve o segundo pivô. E aí essa projeção, a projeção de 61.8 já foi atingida, e a projeção de 50% é a próximo alvo, tá? E assim, a gente segue o gráfico, não tem nenhum elemento subjetivo, tá? A gente pega o gráfico, então eu não pego aqui o pavio, eu desconsidero o pavio, porque eu, na prática, percebi que desconsiderar o pavio era um modus operandi melhor, tá? Mas é o que manda o figurino, a gente faz o que manda o figurino, tá? E aí é isso, a gente analisa o gráfico, tá? Nós somos analistas gráficos, nós analisamos o gráfico. Então, baseado... dados de não sei o que, eu não quero nem saber os dados de seja quem for, tá? Eu olho pro gráfico e é o gráfico que define tudo, tá? E se o gráfico está definindo que o índice Bovespa está subindo, vai subir, então o índice Bovespa está subindo, vai subir, tá? No gráfico de 5 minutos ele começou com um gap de baixa e aí rompeu acima da média de 20 períodos, cruzando as médias. Essa média móvel vermelha é a média móvel aritmética de 8 períodos, tá? Eu coloquei ela porque ela ajuda, a ver repiques, tá? Querendo ou não, eu só coloco a média de 20 períodos, mas uma média de prazo mais curto, ela ajuda a olhar movimentos mais curtos, Ontem eu mostrei aí no mini dólar, hoje também de novo no mini dólar teve aí repiques. Então esses repiques são na verdade correção na média de 8 períodos, tá? Então a gente teve aqui, ó, por exemplo, no gráfico de 5 minutos do mini índice, essa formação desse pivô, aí ele corrige na média de 20, sobe, as médias estão ascendentes. Aqui, ó, ele teve um repique, tá? Então olha só, ele corrige na média de 8 e volta a subir. Se você colocou aqui, ó, o stop, tendo como referência este candle, a gente tem como referência o candle, não teve o stop acionado, tá? Foi tranquilo. Então, é possível entrar em repiques, Quando o preço ele está acima da média de 8 períodos, nós dizemos que está em super tendência, tá? Então, é possível você operar na super tendência. Então, para a gente poder identificar, ela tem que ter a média de 8 períodos, ok? Então, teve esse primeiro pivô, o início dele se dá abaixo da média, mas ele se forma e se completa acima da média, com as médias cruzadas para cima, tudo mais. Este foi o primeiro alvo, de 61.8 na cabeça do pivô. Este foi o segundo alvo, de 50%. E este foi o terceiro alvo, tá? Lá em cima de 38.2 deste primeiro pivô, ok? Da confirmação do pivô até o último alvo foram 852 pontos. Chegou a máxima do dia, cravou em 1000 pontos. Mas, pegando como referência aí as projeções de Fibonacci, depois de confirmado o pivô, 850 pontos está dentro de um range possível, ok? Com as médias viradas para cima, os preços aí, ó, ascendentes, na formação dessa perna de alta. Você pode ver que ele corrige, mas as médias elas não se cruzam,
tá? E aí, quem, por exemplo, tem um setup aí de cruzamento de médias, né, entrou comprado onde? Olha só, hein? Um setup assim, absurdamente fácil e simples. Simples. Cruzou a média mais curta acima da média mais longa, média de 8. Cruzou acima da média de 20, é compra. Isso daqui tem como você plotar em sistemas aí automáticos de automação. É muito fácil programar isso, ou até mesmo no dedão. Comprou aqui, olha só, hein? Comprou aqui, as médias foram se encontrando aqui, se esbarraram, não se cruzaram, porque o critério de saída é quando elas se cruzam de maneira inversa. Não saiu, não saiu, saiu aqui, ó. Aqui elas se cruzaram. Vamos ver neste absurdo de setup simples. Começou aqui, compra foi efetuada em 128.334 pontos. Com venda foi efetuada em 1.174 pontos, tá? Simples assim. Aí as pessoas falam, ah, mas é um setup que gera muito stop, não sei o que. É o seguinte, essa é a base do setup, tá? Aí é uma dica aí em relação ao negócio, automação de estratégias. Você primeiro tem um critério básico como referência. Cruzamento de duas médias móveis. Depois, o que você faz? Você vai refinando a estratégia, tá? Então, vou dar um exemplo. Quando há um cruzamento, o volume precisa estar acima da média móvel de 20 períodos. Esse indicador de volume financeiro, ele tem uma média que nós plotamos nele, que é a média de 20. Tá? Então, a sua estratégia pode ser cruzamento de médias mais volume acima da média. Tá? Seu critério pode ser cruzamento de médias no prazo de 5 minutos, no de 15 e no 60. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos traçar aqui, ó, vamos lá. Eu nem analisei isso aqui previamente não, mas vamos lá. Olha só, aqui foi o ponto de compra, tá? Beleza. Vamos pro gráfico de 60 minutos, por exemplo. Vamos lá. Pois é, olha só, no gráfico de 60 minutos, foi um repique. Na verdade, ele não respeitou a média de 8 não, né? Ele veio, caiu aqui e subiu. Tá. Aqui não teve, tá afastado da média, não respeitou a média. Esse critério você não pode utilizar dos 60 minutos. Mas você pode colocar que ele tem que estar acima da média de 20 períodos. Tá? Ou então acima da média de 8. Que ele não iria dar entrada logo aqui, ó, 128.334. No caso, se você colocar a cruzamento de médias lá nos 5 minutos, junto com preço acima da média de 8 períodos no gráfico de 60 minutos, a sua entrada se daria aqui, ó. Então, cruzou as médias lá embaixo, foi um critério estabelecido dentro da sua estratégia, somado com os preços acima da média de 8. Então, a sua entrada seria aqui. E aí, a sua saída, né, no caso, é o cruzamento das médias nos 5 minutos. Seria aqui em cima. Então, olha só, a sua entrada seria aqui, cruzamento lá em cima. Vamos ver quanto que você teria pego. 1.000 pontos. 1.000 pontos. Né? A outra estratégia, aqui embaixo foi 100 pontos. Um pouco abaixo. Então, olha só, voltando. Essa é a estratégia. Cruzamento de imóveis de 5 minutos. Somado com acima da média de 8 períodos de 60 minutos. Beleza. Você tem que só fazer um backtest. E aí em plataformas aí, né? Se você não conhece o One, que é o Robô One, lá do Henrique Vilela, acessa a nossa revista, tá? No link da bio aí do Instagram, você tem acesso à nossa revista, ou no canal do Telegram também. Porque a gente entrevistou ele e a gente falou um pouco sobre o One, a plataforma dele. Tá? Que você faz a programação de robôs através de indicadores técnicos. Tá? Você não precisa saber linguagem de programação nenhuma. Você utiliza a análise técnica. Você tem que fazer o backtesting. Tá? Você faz um backtesting e aí você vê se esses dois critérios somados eles dão uma estratégia lucrativa. E assim você vai refinando. Se esse aqui não for o critério ideal, você procura algum outro critério
E aí vai refinando a sua estratégia, tá? De acordo com mais critérios. Você vai somando critérios. Então você tem que primeiro estabelecer um critério básico, né, de base, cruzamento de médias móveis, tá? E aí você vai refinando, tá? Cruzamento de médias de vários prazos temporais, somado com volume, somado com algum outro indicador ou algum outro oscilador e por aí vai, tá? Esse é o modo de você pensar em estratégias automatizadas. O dólar finalmente atingiu o nosso alvo, tá? Eu publiquei um estudo hoje mostrando que eu tracei um alvo no dia 6 de maio de 2021. Hoje nós estamos no dia 2, tá? Quase um mês atrás eu já tracei o alvo. Há quase um mês atrás eu disse, dólar vai a R$ 5,08. No dia 6/5 eu disse isso. Baseado em quê? Em bola de cristal? Não. Projeção de Fibonacci, tá? A ferramenta que a gente utiliza. 5,08, o que aconteceu? Cravou o alvo hoje. Cravou, né? Então assim, quando o dólar estava em 5,28, eu falei que ele ia a 5,08, que ele ia cair 20 centavos. Ele subiu para 5,38, ele subiu 10 centavos, né? A galera trucou, achou que a coisa não ia andar, as médias não se cruzaram e voltou a cair, atingindo o alvo, né? Então, para aqueles que dizem que a análise técnica não funciona, mostrem o nosso estudo que a gente prova que a análise técnica funciona, tá? Hoje teve caída forte, super tendência. O mini dólar tem essa característica, né? Ontem ele caiu também, olha só, em super tendência. Parece que quando ele vai para a média de 20 períodos, ele embola, tá? Ele fica subindo e caindo acima da média. Ele perde o time da tendência. Então é assim, o dólar é o seguinte, ou ele cai forte ou ele não cai, né? Ele não fica nessa oscilação pouca. E aí é o seguinte, para você pegar nessa queda forte, só mesmo com a média de 8 períodos. Então você espera ele cair, e o primeiro movimento que ele tem, contrário de pullback, você entra vendido, tá? Nesse caso aqui, ó. E aí, projeção de Fibonacci sobre o repique, alvo aqui, 5,10, de 61,8 sobre o repique, e alvo aí de 5,08, 50% sobre o repique, tá? Cravado aí a mínimo do dia, sobre esse repique. Então, esse é o ideal, você entra no repique, e aí você sai só na virada da média móvel de 8 períodos, tá? Então, ontem eu expliquei, repito hoje, né? Repito hoje, como que você conduz o stop? Toda vez que um preço viola acima da média de 8 períodos, você pega o stop e coloca acima. Não acionou, você permanece dentro. Violou, você coloca acima. Não acionou, acionou aqui, ó. Este acionou. Então, da entrada aqui, ó, até ele ter acionado, foram 49 pontos, tá? Aliás, perdão, daqui. Vamos pegar desse aqui da referência, porque é o candle, a gente espera o fechamento. Porque enquanto não fechar este candle aqui, depois do repique, não tem como a gente saber se ele vai voltar a subir ou cair. Então, espera o fechamento, tá? Então aqui, ó, na base dele até aqui, foram 35 pontos, na verdade, tá? 35, utilizando o critério de o candle após o repique na direção da tendência e esse critério de condução pela média de 8 períodos, ok? Esse foi o estudo do mini dólar. Então tá aí, a gente vai esperar ele romper abaixo, tá? Mas para os ansiosos, próximo alvo está na casa de 4,93, tá? O dólar tá caindo forte e aí tudo promete que vai cair abaixo de R$5, o que corrobora a alta lá do Ibovespa, né? Então o pessoal, né, perguntando, nossa, eu não vejo fundamento para chegar a 131 mil pontos. Tá, quando você vê que o dólar está alinhado de maneira contrária ao índice, você
pode saber que o alvo estabelecido nos dois vai ser certeiro. Então, assim, índice Bovespa atingindo 131 mil pontos, dólar atingindo a região de 4,95 pelo menos, são alvos possíveis, tá? Então, dólar vai abaixo de R$5, a galera vai ao delírio e o pessoal vai comprar bolsa. Então, assim, são coisas, tá? São coisas que ocorrem que se autoalimentam. O pessoal não tem conhecimento em finanças comportamentais. E aí fica cético em relação a isso, né? A gente olha para o gráfico. O gráfico, eu vou dizer o seguinte, para mim, a minha tese, isso é uma tese mesmo minha, não li isso em lugar nenhum. A minha tese é: a análise gráfica é uma ferramenta de finanças comportamentais, tá? Aliás, não é uma tese inédita, né? É só uma organização da informação, digamos assim. Porque o que os gráficos mostram é o comportamento daqueles que negociam o ativo, tá? Então, se é um comportamento, são finanças comportamentais. Então, o gráfico, eles mostram isso. Então, se o gráfico aqui, eu faço a projeção de Fibonacci e mostro que vai cair abaixo de R$5, é porque é o seguinte, olha só essa perna de baixa. Olha o candle de hoje, o volume de hoje. Acontece que muita gente entra no meio do que está acontecendo, no embalo da situação. Então, assim, o dólar está caindo forte. O povo vai vender por conta dele já estar caindo. Então, a queda que ele já teve alimenta as próximas quedas. Então, a bolsa lá, o índice Bovespa, ele já subiu, já rompeu o topo histórico, tá? Mas a alta que ele já teve alimenta novas altas. Porque muita gente entra não no início, mas no meio do movimento, tá? Então é por conta disso. Essas altas aí. Então vamos... Os papéis que mais subiram. POSE 3 subiu forte. Fez, olha só, repique. Candle sobre... O alvo de Fibonacci está próximo. No swing trade, tá? No swing trade, eu não gosto muito de entrar aqui não. Em correção na média de 8 não. Eu gosto de entrar em correção na média de 20. Tá? É claro que, olha só, aqui embaixo ele quase corrigiu na média de 20. Ele foi corrigindo na média de 8 períodos e subiu, ó. Fez uma perna grande. Tá? Fez uma perna grande. Só que aquela, tá? A gente não sabe. Não sabe, não tem certeza. Na média de 20 a gente já pega ela bem no comecinho, tá? Eu não gosto de pegar na média de 8. Mas quem gosta de arriscar muito, o candle de hoje de POSE 3 é referência para um trade, tá? Como assim referência? Entrada 5 centavos acima com stop 5 centavos abaixo. Simples assim. É referência aí. E aí, como que você vai definir o seu alvo? Aí você define. Eu nem vou traçar. Eu traço alvos porque eu entro na correção na média de 20 períodos. Na média de 8 não. E olha para você ver. Nessa correção aqui, ó. Eu nem coloquei esse setup na planilha. Não coloquei esse candle aqui. Por quê? Porque no gráfico semanal, vamos lá para o semanal. Olha só, o semanal ele está muito esticado em relação à média. Então, a partir do momento que ele está esticado, entra um fator sorte, tá? Eu não quero ficar entrando aqui em cima e correndo risco de tomar stop. Eu não quero me expor a isso, tá? Eu prefiro entrar aqui embaixo. Aqui embaixo eu prefiro entrar. E aí eu preciso de esperar muito mais tempo. Tá, eu vou esperar muito mais tempo, mas eu vou esperar. Simples assim. Tá? Simples assim. Alt 4... movimento de alta, nada. Amar 3 também, olha só. Pregão de ontem, queda. Pregão de hoje já foi alta. Você vai entrar aqui no meio, olha só a distância, né? B3 caiu forte, né? Eu vi a notícia aí, eu não costumo de acompanhar a notícia, mas eu vi a notícia que saiu um boato de que a XP está trabalhando para criar uma outra bolsa. Tá? Porque nós temos só uma bolsa, né? A B3. Então tem um monopólio. Eu vi semanas atrás um boato de que o BTG Pactual. Porque o BTG Pactual está comprando sim o planeta Terra, né? O BTG Pactual, as aquisições que o BTG está fazendo sim, são inúmeras. Ele está comprando corretora, ele está comprando fintech, ele está comprando tudo.
Tudo que o BTG Pactual tá vendo na frente até comprando. Então, saiu um boato no mercado aí, né, de que o BTG está planejando abrir uma bolsa no Rio de Janeiro. Aí seria a bolsa de São Paulo, a B3, e uma bolsa no Rio de Janeiro. O BTG. Aí agora, hoje, já saiu um boato de que a XP está pensando também em abrir uma bolsa, a XP. E aí, por conta disso, os papéis da B3 caíram forte. Por quê? Porque vai ser uma concorrência, né? Vai ser uma concorrência. Então, assim, no Brasil, já passou da hora de ter uma nova bolsa, tá? Já passou da hora. Seja BTG, seja XP, o que for, né? Se eles têm cacife, tem capacidade, tem capital, tem estrutura para montar, não vejo por que não montar, tá? Que na bolsa brasileira são menos de 500 papéis. Na bolsa americana são mais de 5.000 papéis, se eu não me engano. Tá, só o SP500 são 500 papéis, eu acho que é isso mesmo, acho que é 5.000. Eu vou conferir isso, mas são milhares de papéis na bolsa americana. Tá, então assim, né, a liquidez é muito grande, né, aí tem liquidez de opções também muito grande, né, aí facilita muito, tá, operar na bolsa. A bolsa brasileira, ela ainda é pequena e limitada, tá, tem a liquidez baixa, tem poucas empresas na bolsa, tá. O problema no Brasil, né, que a maioria das empresas que entram na bolsa, né, a bolsa de valores acaba sendo um lugar que muitas empresas encontram para que os sócios venham ficar ricos e despejar a empresa na mão dos outros. O problema do Brasil é corrupção. Esse é o problema do Brasil. Porque se uma auditoria bem feita, sem corrupção, as empresas que entrariam na bolsa seriam empresas só financeiramente saudáveis. Tá? O problema do Brasil é corrupção. O problema do Brasil é o brasileiro. É isso. Porque no mercado americano, né, a liquidez vai. Não quer dizer também que lá também não tenha, tá, corrupção. Veja o documentário que eu indiquei. Teve um sábado que eu indiquei o documentário chamado China Hustle. Mostra como as empresas da China estão entrando na bolsa de valores dos Estados Unidos sem valer nada. E só porque elas estão entrando na bolsa lá, na verdade elas estão comprando empresas que já estão cotadas na bolsa. Porque para entrar, o processo lá é muito difícil. Lá é muito difícil. Lá a regulamentação lá é muito forte. E aí, só que as empresas chinesas acharam essa brecha de comprar empresas que já estão lá. E aí, as empresas sem valer nada. E aí, como que isso veio à tona? Alguns gestores de investimento decidiram ir na China ver as empresas. Espera aí, nós investimos aqui na empresa aqui. Vamos lá ver como é que tá a produção e tal. Os caras chegaram na China e encontraram lixo. E nesse documentário eles mostram tudo que eles encontraram, tá? É uma coisa de louco. CTN-M4 fez uma leve correção e Ether 3 fazendo uma correção aí na média de 20 períodos, ok? O mercado americano continua em movimento lateral. Nada a fazer, nenhuma conclusão, tá? Os estudos foram esses, tá? Espero que tenham aí atendido aí as necessidades de todos, ok? Qualquer dúvida estou à disposição. Repetindo, amanhã não tem bolsa de valores, amanhã não tem pregão, amanhã nós não temos o nosso de olho no mercado, tá? Então um abraço a todos e se Deus quiser até depois de amanhã.